Fala turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma live para ciclistas e dessa vez uma das lives mais esperadas dos últimos tempos, que vocês mais pediram, que é musculação para ciclistas. Vamos ter uma aula aqui completa, excelente para você que quer conciliar aí a musculação com o ciclismo, especialmente você que tem o foco aí em pedalar mais com o auxílio do treino de força, com o auxílio da musculação. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, no meu canal do YouTube, eu faço lives para ciclistas toda terça-feira às 20 horas e essa live aqui é a live de número 9. Então eu já estou há 9 semanas fazendo e a gente vai seguindo toda terça-feira, 8 horas da noite. É o nosso horário sagrado, nosso compromisso aqui com quem quer pedalar mais e melhor. Quando eu não posso estar ao vivo, eu faço gravado, mas eu gravo ao vivo também. Então se eu der alguma erradinha, dar uma gaguejada, alguma coisa, é porque eu estou gravando ao vivo, porque nesse momento, quem acompanha o meu Instagram, o @ até onde deu pra ir de bicicleta, sabe que eu estou fora do Brasilzão. E como tem uma diferença aí de 5 horas no fuso horário, não dá para eu fazer ao vivo de onde eu estou. Mas você pode acompanhar a minha viagem, porque tudo que tiver de bike lá também eu vou mostrar no meu Instagram, no @ até onde deu pra ir de bicicleta, tá bom? Vamos lá então, passado aí essa explicação, vamos falar sobre musculação para ciclista, porque tem muita coisa para falar hoje aqui para vocês. Eu vou dividir a minha tela com vocês aqui, ó. Cadê? Vamos ver se vai aparecer. Aqui está, ó. Musculação para ciclistas. Tema imperdível, tá? Eu vou desfazer alguns mitos aqui, falar algumas coisas sobre como deve ser o treino de musculação para ciclistas, né? Falar o cenário ideal e também o caminho que você pode percorrer até lá, tá bom? Para vocês terem uma ideia do que a gente vai ver aqui hoje, ó, eu vou ficar maior aqui na tela. Eu vou falar, aqui está, o treino de força para ciclistas com foco na musculação. Vou falar de outros tipos de treino de força aqui para vocês conhecerem, né? Mas o raciocínio que a gente fizer para musculação aqui pode valer para os outros também, tá? Eu vou falar também sobre a progressão dos treinos de musculação, tá? Porque muita gente fala assim, como que deve ser um programa de musculação para quem é ciclista, para quem quer melhorar no pedal, né? Então vou falar de como que a gente deve progredir aí até chegar no ideal, porque o ideal você conquista com um certo tempo de trabalho, não dá para chegar nele logo de cara. Vou falar sobre uma dúvida que o pessoal me pergunta demais, como distribuir os treinos de musculação mais bike. Quantas vezes na semana eu faço um, quantas vezes na semana eu faço outro, que dia que eu treino perna, enfim, né? Vou falar sobre tudo isso. E vou falar sobre o bônus da comunidade também, que a comunidade está em lançamento, tá? Mas quem já acompanha a minha comunidade para treinadores, que eu já estou lá com 80 lives, né? Aqui a gente está começando, eu estou com 9, já sabe o que vem por aí e vem coisa muito boa na nossa comunidade para ciclistas, tá? Eu vou falar no final da aula. Agora eu quero falar sobre musculação para ciclistas, treino de força para ciclistas, tá certo? Bom, existem várias formas de você treinar força. A mais conhecida delas é a musculação. É claro que você vai treinar outras capacidades também, como eu vou mostrar mais na frente aqui nessa aula. A gente vai treinar resistência, a gente pode treinar potência, a gente pode treinar várias coisas. Mas a gente pode, né, trabalhar força, seja na musculação, eventualmente no crossfit, no treino funcional, no pilates de alguma maneira também, dependendo de como a sessão é conduzida, né? Ou seja, existem várias formas de você treinar força. Eu vou focar aqui na musculação, porque é a modalidade mais popular no Brasil, ainda mais utilizada, os locais mais frequentados, tem muita academia. E se por acaso você faz uma dessas outras modalidades aqui, a gente pode ir conversando, né? Os seus comentários são muito bem-vindos aqui no nosso chat. Mesmo que eu não esteja assistindo junto com vocês, igual eu estou gravando essa aula, pode ser que no dia que vai passar na terça-feira eu esteja acompanhando a aula junto com vocês ali nos comentários, mas todo mundo que comenta eu venho depois e respondo, tá certo? Então, se você faz alguma dessas outras modalidades aí, você pode também colocar eventuais dúvidas, tá? E eu vou comentando aqui também. Vamos falar então principalmente sobre musculação para ciclistas. Mas quais são as vantagens do treino de força, seja musculação, crossfit, né? Qualquer um desses outros treinos aí que trabalhe
Força muscular, quais as vantagens dele, né? Tem as vantagens no geral, para quem faz, é claro, né? Aumento de força, quando a gente passa dos 40 também, essa coisa de reduzir um pouco o processo da chamada sarcopenia, que é a perda de massa magra, a perda de músculos, né? Com o tempo, que é um processo, na verdade, inerente à velhice, né? Mas a musculação ajuda também a retardar um pouco esse processo. Enfim, vamos falar um pouco das vantagens. Quando você faz qualquer um desses tipos de treino de força, e agora a partir de agora a gente vai focar na musculação, você tem uma melhora do seu condicionamento geral, tá certo? Ou seja, você vai melhorar a sua força, você vai se sentir mais bem condicionado, você vai se sentir mais bem disposto. Então você tem uma melhora geral do condicionamento através de algumas capacidades, seja da própria força, seja um pouco do condicionamento aeróbico, porque junto com a bike você vai melhorar também o condicionamento aeróbico. Você pode melhorar a resistência muscular localizada, você vai melhorar várias coisas que vão compor aí o seu condicionamento geral, tá bom? Melhora da força muscular, como eu falei, você vai ficar mais forte, né? Se você ainda não faz musculação, você pode pegar essa ideia, por exemplo, essa conversa com pessoas que fazem. Você chega na musculação e você começa a fazer um exercício, você coloca lá uma rosca, segura o halterzinho lá, por exemplo, de 3 kg, de 4 kg, de 5 kg, dependendo do seu condicionamento inicial, e você começa a fazer lá a musculação. Em algumas semanas, esse peso vai ficando mais fácil, você vai sentindo que ele está mais leve, então você já consegue fazer com o halter um pouquinho mais pesado. Por quê? Porque você está aumentando a sua força muscular para esse exercício específico ou qualquer outro exercício específico que você esteja pedalando, tá? A linguagem aqui das aulas para ciclistas é uma linguagem bem simples, didática e clara. Não vou ficar complicando muito aqui não. Lá nas lives para treinadores a gente usa termos mais técnicos da educação física, mas eu quero que você fique mais forte em cima da bike e eu vou te ensinar aqui nessa live, tá bom? Muito bem. O que mais? Vantagens do treino de força e da musculação. Fortalecimento da musculatura de sustentação. Eu vou falar inclusive sobre isso em detalhes na próxima semana, quando a aula vai ser sobre fortalecimento do core, tá? Mas o que acontece? Quando a gente está pedalando, a gente tem algumas musculaturas, né, que são próprias da movimentação, os músculos ali da perna, e tem alguns músculos que são de sustentação do corpo, chamados músculos do core, que tem grande parte também concentrado no glúteo, partes posteriores das coxas, os músculos abdominais, os músculos das costas, principalmente da parte inferior, ou seja, são músculos que vão fazer com que a gente se sustente melhor em cima da bike, principalmente nos pedais longos, tá certo? E que vão evitar aí uma série de dores de desconforto, que é justamente o último ponto aqui, ó. A gente pode observar em quem faz musculação e pedala que existe uma redução de dores e desconforto no pedal. Claro que se você for fazer um pedal super longo, ficar 4 horas, 5 horas, 6 horas em cima da bike, eventualmente podem surgir dores e desconforto. Não vou falar que a musculação vai acabar com suas dores e desconforto, mas vai reduzir sim, e para pedais curtos, né? Você estando com uma bike bem ajustada, claro que tem outros fatores, vai fazer uma redução ou mesmo acabar aí determinadas dores e desconforto durante o pedal. Em diversas musculaturas e também articulações, tá? É muito comum, por exemplo, pessoas que têm, sei lá, dor no joelho ao pedalar. Aí, se não foi nenhuma lesão, né, ou se precisou fazer fisioterapia, passou por um tempinho de fisioterapia e foi para a musculação para fazer um fortalecimento geral da musculatura dos membros inferiores, é comum que essas dores no joelho, por exemplo, possam reduzir ou possam até ser eliminadas, né, se não for nada, por exemplo, de má postura, porque senão você está na musculação fortalecendo e está com má postura avacalhando, né, mas acaba tendo mesmo essa redução de dores e desconforto, né, durante o pedal. Sempre bebendo minha aguinha aqui para falar com vocês, né, aquele calorzão do Brasil. Muito bem. E tem também, claro, o aumento do gasto calórico. Qualquer atividade que a gente faz a mais, né, então você pedala. Então você pedala, sei lá, 3 vezes na semana. Você tem um aumento do gasto calórico proveniente da prática do ciclismo. Se você adiciona qualquer outra atividade física, nesse caso a gente está adicionando a musculação, a gente vai ter um aumento também do gasto calórico que é provocado
pela essa atividade a mais que a gente está incluindo na nossa rotina. E isso é particularmente interessante, para além das adaptações fisiológicas que você vai ter no seu corpo e tudo mais, para quem, por exemplo, está buscando emagrecer, né, e quer um gasto calórico maior, vai aumentar também o seu metabolismo, né, assim, a sua exigência muscular através de um treinamento diferente, né, então o treino treino aeróbico em cima da bike tem adaptações diferentes do treino de força, né, com a musculação, tá certo? Então vai ter um aumento aí do gasto calórico, isso é particularmente interessante nesses processos aí de emagrecimento. E se por acaso você não quer emagrecer, claro que você vai compensar isso com uma dieta adequada, né? E existe uma dieta que é própria para o emagrecimento, existe uma dieta que é própria para quem faz atividade física, para quem não faz, né? Não vamos entrar muito nesse ponto aqui, porque, lógico, exigiria uma competência maior ligada à área de nutrição, e a gente vai ter pessoas especializadas em nutrição para falar com a gente também aqui na nossa comunidade bike, beleza? Muito bem. Essas são as vantagens. Opa, esqueci a principal, o vermelhinho ali, ó, que eu acredito que seja o objetivo de vocês que estão me assistindo aqui agora. Melhora o desempenho na bike, tá certo? Se todas as pessoas que já tiveram essa experiência, né, de pedalar e fazer musculação, percebem que existe essa melhora no desempenho por uma série de fatores. Claro que o específico a gente vai treinar na bike, mas a gente vai conseguir algumas coisas muito importantes relacionadas à força que vão melhorar o nosso desempenho na bike. Tanto que qualquer atleta de alto rendimento faz treino de força, né? Se não musculação, pode fazer treino funcional, mas a maioria das pessoas fazem musculação, fazem treinos com peso, né? Pode não ser a musculação clássica lá no salão de musculação, mas faz num espaço que tenha pesos para eles poderem carregar, fazer exercícios específicos, né? Fazer um treino de força e melhora. Na verdade, toda modalidade, né? No alto rendimento faz uso do treino de força. Natação, ciclismo, corrida, enfim, né? Voleibol, futebol, os atletas treinam também na academia, certo? Perfeito, então a gente está aqui para isso, tá? Inclusive o foco que eu vou dar maior aqui nessa live é para a gente melhorar o nosso desempenho na bike. Então eu vou falar o seguinte: como deve ser uma sessão de musculação para quem quer melhorar o desempenho na bike. Eu não estou falando da musculação para o praticante só da musculação, que quer hipertrofia, que quer ganho de massa magra, que quer outros tipos de resultado, tá bom? O nosso foco aqui vai ser na melhora no desempenho na bike, ok? Agora sim. André, como que eu posso então fazer a musculação? Eu que sou ciclista ali, eu tenho lá na minha academia um instrutor que é responsável por montar o meu programa de treinamentos, a minha ficha, né? Então, como que deve ser essa progressão de treinos na musculação? Muitas vezes não. Pode acontecer do seu instrutor na musculação não ser uma pessoa que conheça muito sobre ciclismo, apesar dele entender muito sobre musculação. E claro, se você falar para ele da sua rotina de pedal, ele vai adaptar isso para os treinos, mas é legal você já chegar lá com algumas informações, né? É igual quando você quer comprar, sei lá, uma sapatilha, um capacete. Você busca informações antes para você chegar na hora da compra com o máximo de informações possíveis. E na musculação não é diferente. É legal você saber do que você precisa como ciclista para você falar também para a pessoa que vai ser responsável pela montagem do seu programa de treinamento lá na musculação, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, muitas pessoas acham assim, já colocou a parte de aprendizagem aqui, que é a primeira coisa assim. Tudo que você vai começar a primeira vez você tem que aprender, certo? Então lembra lá quando você aprendeu a andar de bicicleta, e mesmo depois, se você aprendeu a andar de bicicleta quando criança e depois começou a ficar mais ligado em desempenho, quando a gente vai pedalar buscando desempenho, a gente também fica ligado em algumas outras coisas, né? Que é tudo que eu falo aqui na comunidade. Quantas vezes na semana que eu faço um treino intervalado? Como que eu treino com planilha? Né? Como que eu treino subida? Como que eu treino cadência? Ou seja, tudo isso vocês estão aprendendo. E agradeço até vocês, porque aqui no meu canal vocês estão aprendendo comigo, né? Podem aprender com diversos profissionais, mas vocês me escolheram aqui, então muito obrigado por isso. Então, a gente inicia
em qualquer modalidade, sempre na fase de aprendizagem. E na musculação não é diferente. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim, como que deve ser o programa de musculação, a ficha de musculação para o ciclista, para quem quer melhorar na bike? E a pessoa se matricula na academia de musculação e vai fazer musculação pela primeira vez. Então, do mesmo jeito que a gente tem um processo de evolução no ciclismo, a gente vai ter um processo de evolução na musculação. Até você chegar no treino ideal para um ciclista no salão de musculação, você tem que passar por algumas fases e isso vai demorar um determinado tempo. Então não adianta ter pressa. Agora, qual que é a boa notícia? Em todas essas fases você vai melhorar. Em todas essas fases você vai aprender. Não é só quem faz o treino mais avançado de força, específico para ciclistas, que vai melhorar. Né? Na fase de aprendizagem você melhora, nas outras fases que eu vou mostrar aqui você vai evoluindo até você chegar no ideal para o ciclismo. E o ideal para o ciclismo que eu vou mostrar aqui está mais relacionado à organização do treino. Então pode ser tanto a organização que eu vou mostrar para vocês, quanto também, claro, a disposição de alguns exercícios. Mas vamos lá. Então, se você nunca fez musculação, matriculou na academia, você vai passar pela parte da aprendizagem. Então não fica tão preocupado, por exemplo, com a sua primeira ficha de exercício. Seu primeiro programa de exercícios, o seu instrutor lá na academia vai montar para você com base realmente nessa aprendizagem. Então, existe uma certa progressão didática que pode, por exemplo, em alguns casos, começar em aparelhos e depois evoluir ou mudar, não vou nem chamar de evoluir, porque não é só evolução, você vai desenvolver muito bem com os aparelhos, porque os aparelhos vão te dar uma estabilidade, um controle ali articular e do movimento muito bom. Depois ele vai desenvolver, por exemplo, para exercícios que possam ter pesos livres e barras, né? Você pode alternar entre eles, mas de qualquer maneira você vai aprender, seu corpo vai aprender aquela movimentação, tá certo? E vai ter algumas adaptações motoras, aprender mesmo o movimento, né? Se você é um iniciante na musculação e está acompanhando essa live aqui, ou então você pode lembrar, se você já é avançado, já faz musculação há muito tempo, você pode lembrar de quando você começou. É muito comum quando a gente entra na academia e não fez nenhum exercício ainda, quando a gente vai fazer algum exercício, por exemplo, com halteres livres, barras, né, pesos, é muito comum a gente ter tremulação dos músculos, né, porque os músculos ainda não estão acostumados, alguma instabilidade articular que depois vai se acertando, né? Ou mesmo num equipamento, às vezes a gente faz a força, por exemplo, para levantar o peso, né? A força chamada concêntrica, e na hora que a gente vai resistir para o peso não descer de uma vez, que é a contração excêntrica, às vezes dá aquela tremidinha, né? Ou seja, a gente está passando por um processo de adaptações motoras diversas, porque o nosso corpo está aprendendo movimentos novos que ele não estava acostumado a fazer. E tá tudo ok, tá bom? Depois que você aprendeu, que você adaptou, que você experimentou aqueles exercícios ali pela primeira vez, você pode ter uma variedade de treinos que o seu instrutor lá da academia pode montar para você, com objetivos específicos que vão ser privilegiados, tá certo? Esses objetivos podem ser resistência muscular localizada, essa resistência também de ter uma carga leve e fazer mais repetições. Pode ser o treino de hipertrofia muscular, que é aquela pessoa que quer aumentar a massa muscular, ou seja, crescer os braços, crescer as pernas, crescer a musculatura de maneira geral, tá? Pode ser o treino de força e potência muscular, que foram os dois que eu deixei por último, porque são treinos mais voltados de interesse aí do ciclista, que são treinos, por exemplo, onde o seu objetivo é ganhar o máximo de força possível no músculo, sem que haja uma hipertrofia, sem que você ganhe muita massa. Se você observar, por exemplo, o perfil dos ciclistas, da grande maioria dos ciclistas, vamos supor, o ciclismo de estrada, você tem aqueles ciclistas que são magrinhos, né? Então, para eles, o ideal é que eles tenham o máximo de força muscular possível, sem ganhar massa muscular, e o tanto que eles treinam ali em cima da bicicleta também, já faz com que eles não ganhem tanta massa. Inclusive, isso é até bom a gente desmistificar. Vou colocar aqui na tela grande, quando eu gosto de falar alguma coisa séria, mais séria, assim, eu gosto de botar na tela grande. Muitas pessoas falam assim: para o instrutor da academia, eu trabalhei com musculação há muitos anos também, prescrevo treino de força para muitos atletas, e aí o que acontece? Eu quero ir para a academia, mas eu não quero ficar fortão, eu não quero ficar
Se uma pessoa privilegia o ciclismo e treina ciclismo com um volume bem legal na semana, dificilmente ela vai ficar muito hipertrofiada. É só você olhar o perfil dos ciclistas que pedalam, seja na estrada, seja no mountain bike, as provas longas. Quais são os ciclistas fortões? Talvez vocês não tenham visto se vocês não conhecem essa modalidade. Os ciclistas fortões são os ciclistas de velódromo, das provas de velocidade do velódromo. É igual com os corredores. Pega um corredor, por exemplo, de 100 metros rasos, tanto masculino quanto feminino. São corredores muito fortes, muito hipertrofiados, porque a característica dos 100 metros rasos e a característica das provas de velocidade do velódromo faz com que eles não precisem treinar tanto um volume tão grande em cima da bicicleta e que eles precisem treinar muito o treino de força e o treino voltado também para hipertrofia, para ter muita massa e recrutar essa massa para desempenhar nas curtas distâncias. Só que o maratonista, por exemplo, ele é magrinho. O ciclista de estrada, ele é magrinho. O ciclista de mountain bike maratona e que faz as provas longas tem o perfil mais esguio, mais magro, né? Porém forte. Eles trabalham força na musculação, tá? Então, é muito difícil que você, privilegiando a bike, você ganhe massa magra. Se você quiser ganhar massa magra, né, e estiver precisando, lógico, então você vai conversar também com o seu nutricionista, ele vai fazer uma caprichada na parte de suplementação, de alimentação e, claro, o treino de bike, nesse momento que você quer ganhar massa, vai ter que ser reduzido. E não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Vou até voltar aqui para a nossa apresentação para a gente voltar. Então veja, dentro da musculação, tá? Nós temos os treinos de resistência, que a principal característica é muitas repetições e uma carga um pouco menor, né, um peso um pouco menor para você fazer ali 20, 30 repetições, às vezes por tempo, 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, determinado exercício, enfim. Né? Você tem a hipertrofia muscular, que é caracterizado, né, a literatura fala aí geralmente entre 8 e 20 repetições, tá? Mas é muito comum variar entre 8 e 12 repetições, 15 repetições, que a gente vê assim na maioria dos casos, né? Enfim, com determinados intervalos ali entre as séries. A gente tem os treinos de força, chamada força pura, né? Que são aqueles exercícios que costumam variar entre com muita carga, entre 1 e 4 repetições, na verdade, mas algumas pessoas esticam um pouquinho para 1 e 6 repetições, com um intervalo grande entre as séries, tá? Às vezes 2, 3 minutos de intervalo de descanso entre uma série e outra, porque o objetivo é você recrutar, colocar muita carga para tentar recrutar o maior número possível de fibras musculares, tá certo? E ganhar força muscular localizada sem que haja a hipertrofia, tá certo? Só que esse treino de força, ele exige muito dessas adaptações aqui e um caminho, não precisa ser esse caminho aqui, por exemplo, você não precisa passar pela fase de resistência, né? Essa resistência aqui você vai fazer se você tiver algum objetivo bem específico dentro da musculação, né? Ou eventualmente no ciclismo, mas eu quero até falar um pouco sobre isso, assim. O que a gente vai buscar na musculação e o que a gente vai privilegiar em cima da bike, tá? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, só terminar a parte de força e de potência aqui. E a potência muscular é quando a gente vai desempenhar uma força, né, bastante carga, mas com explosão, né? Então pensa, por exemplo, num sprint na bike, às vezes na largada de uma prova, determinadas escapadas que a gente faz, né, dentro do ciclismo. Então na musculação, né, você colocar carga, mas também aliado à explosão muscular para poder fazer esse trabalho de potência. Claro que tudo isso tem que ser muito bem orientado, e eu estou te orientando aqui, mas deve ser também muito bem supervisionado por profissionais de educação física na academia, quando vocês estiverem fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? Porque o trabalho mais comum de aprendizagem, das adaptações motoras e um trabalho também mais leve, vai privilegiar basicamente a resistência e hipertrofia muscular, certo? Poucas pessoas fazem efetivamente treino de força
na academia ou de potência. Isso está muito ligado, por exemplo, aos ciclistas que são amadores dedicados, tá certo? Ou que levam a musculação a sério e ficam muito tempo fazendo a musculação, porque você não pode chegar já começando com um treino de força, você precisa de alguns meses de adaptações, trabalhando bastante essa questão da resistência localizada, da hipertrofia, até você adquirir um repertório para conseguir fazer um exercício com muita carga, com poucas repetições e com descanso entre elas, tá certo? Então, essa é uma preocupação, por exemplo, como que eu trabalho força no ciclismo? Muitas pessoas nem chegam aqui, o que não quer dizer que elas não melhorem. Por isso que eu falei que em qualquer estágio desse aqui, você vai melhorar. Agora, se você persistir com a musculação igual você persiste no ciclismo, você vai chegar nesse estágio da força aqui, da potência muscular, e você vai desenvolver ganhos também muito bons. Você vai desenvolver ganhos nos estágios anteriores também, mas você vai desenvolver ganhos muito bons aqui com a força e com a potência muscular, tá certo? Então, entenda, entrou na musculação, começou a fazer aquela ficha básica para adaptação, para conhecer os aparelhos, para melhorar, você também vai melhorar em cima da bike e você vai sentir isso. Agora, à medida que você for evoluindo na musculação, que você for passando por trocas de programas de treinamento, né, ficou ali, sei lá, 6 meses dedicado, né, na musculação, ou ficou 1 ano dedicado na musculação, você com certeza já vai ter a progressão necessária aqui para encarar os seus primeiros treinos de força, tá? Força pura, né? Eventualmente trabalhando potência muscular também. Beleza, pessoal? Muito bem, muito bem. Então, essa é a progressão. Outro ponto importante que eu quero falar aqui, que eu vou também colocar a câmera aqui só para mim, é o seguinte. Algumas pessoas, alguns profissionais de educação física, eu não estou falando eu estou falando para ciclistas, mas eu estou falando das pessoas que vão atender vocês. E talvez vocês tenham visto isso na internet, porque a gente vê muito, a gente olha no Instagram, olha o treino do fulano, olha o treino do ciclano, olha o treino do treinador tal, né? Dentro da educação física a gente tem várias linhas de trabalho, não é assim, as linhas são válidas, não estou querendo desrespeitar nenhum colega de profissão, apenas colocando aqui a minha opinião, tá certo? Tem um princípio do treinamento na área da educação física, né, dos estudos, que é o princípio da especificidade, que é, você só treina aquilo que você melhora. É por isso que o corpo de quem corre 100 metros é um corpo específico, o corpo do nadador é um corpo específico de quem pratica natação, do ciclista e assim por diante. Então o que acontece? Algumas pessoas acreditam que o treino funcional, né, ou que o treino de força, seja na academia ou em algum outro espaço, deva imitar ou tentar simular os exercícios parecidos com a bike, com o que você vai enfrentar em cima da bike, com o que você vai fazer em cima da bike, tá certo? Eu não vou dizer que é ruim, ou que não ajuda, ou que a pessoa não vai melhorar, porque vai melhorar. Só que no meu trabalho com os meus alunos, eu faço da seguinte forma. A gente vai fazer treino de força com o objetivo de quê? Aumentar a força muscular. Então eu vou fazer treino de força na academia, você deve estar escutando uns cachorrinhos latindo aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Quando eu vou fazer treino de força para o meu atleta, para o meu ciclista, o meu objetivo é que ele aumente a força muscular dele, aumente a força dos membros inferiores, consiga ficar mais forte nas pernas, aumente a força nos membros superiores, fortaleça a musculatura do core. O específico, ele vai trabalhar em cima da bike, ou seja, é em cima da bike que ele vai tentar transformar essa força que ele ganhou para o específico em cima da bicicleta, tá certo? Porque não tem, estudos mostram que não costuma ter uma transferência tão grande, porque melhora o específico. Quando você está na bike, seu centro de gravidade é outro, o posicionamento do seu corpo é outro. Você pode tentar simular, você pode tentar imitar isso em algum exercício funcional, em algum exercício na musculação, né, diferente. Eu já vi, por exemplo, na musculação, a pessoa puxando uma roldana, né? Porque fazia treinamento de luta, então estava imitando a puxada ali no kimono de um atleta, por exemplo, para trazer para junto do corpo. É válido, não estou desmerecendo, não estou falando que não funciona, mas
O específico é com o corpo do lutador de verdade, que vai estar resistindo, que vai estar puxando para um lado e puxando para o outro. E na bicicleta a mesma coisa. Por mais que eu tente imitar, simular alguns movimentos de pedalada para trabalhar membros inferiores na musculação, eu, André, prefiro colocar o meu ciclista para agachar, para fazer agachamento com barra, entendeu? Para fazer outros exercícios, para aumentar a força muscular mesmo. E a gente vai tentando transferir isso e melhorar isso no trabalho em cima da bicicleta, que é o principal, tá bom? Essa é a minha metodologia de trabalho. Isso até facilita um pouco o seu trabalho na musculação, dependendo do profissional que você pegar. Se você quiser fazer um trabalho na musculação com algum profissional ou mais ligado ao funcional e tudo mais, pode fazer, que também vai trazer resultado. Mas a musculação em si, o treino de força, vai trazer resultado sim, se você fizer a musculação clássica ali e ganhar força muscular nos aparelhos, tá bom? Ok, enfim, é a forma como eu trabalho, minha filosofia, meu método, podem ter colegas que fazem diferentes e tá tudo ok, tá bom? Então vamos lá. Vamos para as perguntas que tem que ser feitas, né? Que vocês já me fizeram e que me motivaram a gravar essa live aqui. Fazer musculação quantas vezes na semana? André, quantas vezes eu tenho que fazer musculação para melhorar no pedal, se eu estiver pedalando também? Primeira coisa que você deve entender, né, os primeiros pontos aqui, ó. Seu nível na musculação, seu nível na bike e os seus objetivos. Então, o que acontece? Por que eu falei seu nível na musculação? Se você está iniciando, nunca fez musculação, vai começar do zero ali, tá? Você pode, às vezes, começar fazendo 3 vezes por semana, porque vai ser uma ficha mais de aprendizagem, de como você vai organizar, né? Ou eventualmente 2, enfim. Seu nível na bike, a mesma coisa. Por quê? Porque como você vai fazer as duas modalidades juntas, a gente tem que conciliar. Então eu quero saber qual que é o seu objetivo. Se o seu objetivo, por exemplo, for... se você estiver sedentário do zero, pode ser que nesse momento seja interessante você se condicionar um pouco mais na musculação, tá certo? Combinando ali com a bike. E depois você pode começar a privilegiar mais a bike e diminuir a musculação. Se o seu objetivo se a sua disponibilidade, objetivo e disponibilidade. Se a sua disponibilidade, por exemplo, é pedalar apenas 3 vezes na semana, então você pode colocar a musculação outras 3 vezes na semana, eventualmente até 4. Se você tem um objetivo total na bike e quer desenvolver, participar de provas, melhorar nas provas que você participa, então a gente vai aumentar o número de treinos de bike e vai diminuir os treinos de musculação. Dependendo do momento na temporada também, se você é um ciclista dedicado e dedicado a provas, no período de base, pode ser que você faça musculação mais vezes na semana, 3. No período competitivo da bike, você pode reduzir para as 2 vezes. Eventualmente, em algum dia ou outro da semana, pode ser até uma vez apenas, se tiver uma prova, algum ponto específico chegando, né? Mas as pessoas que fazem também, os ciclistas do alto rendimento, que fazem provas, eles não deixam de treinar força, às vezes na semana de prova, acaba treinando mesmo que seja uma vez só ou 2, tá bom? Então você tem que combinar isso tudo, mas eu não vou fugir da resposta, porque o treinador André não foge da resposta, vocês sabem disso, né? Para a maioria das pessoas, deixei de vermelhinho ali, maioria das pessoas, tá? Vai fazer musculação 2 a 3 vezes na semana. Dependendo do momento da temporada, 3. Então, momentos que você está pedalando menos ou que ganhar massa seja mais importante. Vamos supor que você foi identificado que você tem pouca massa e que você precisa ganhar um pouco de massa. Então, pode ser que você faça 3, né, e pedale menos. Agora, no geral, você vai pedalar 2 vezes, você vai malhar, né, fazer musculação, treino de força 2 vezes na semana e vai... pedalar mais vezes na semana, tá? Casos excepcionais. Quais são esses casos excepcionais? Caso você esteja precisando ganhar massa mesmo, tá? Então, por exemplo, joelho tá doendo, tô precisando fazer fortalecimento e ganhar um pouco de massa para poder ver se diminui aqui as dores, né, no joelho. Então, pode ser que aí você tenha que fazer 3 vezes, né, eventualmente até um pouco mais, mas são casos pontuais. E também o contrário, para menos, dependendo do momento que você está, ou do seu tempo, ou da sua disponibilidade, que você precisa fazer uma vez na semana, tá? E aí agora vem outro ponto importante, e aí no importante eu venho aqui no grandão, que é o seguinte, não é aqui não, gente, é aqui. André,
eu vejo o pessoal fazendo musculação, e eu já fiz musculação antes, e tinha aquela coisa de treinar 4 vezes na semana, fazer, por exemplo, ficha A e ficha B, aí eu faço a ficha A na segunda e na quinta, descanso na quarta, faço a ficha B na terça e na sexta, ou então dividir a ficha em 3 fichas, A, B e C, né? Ou então eu faço uma vez só na semana, 3 vezes na semana, ou 2 vezes, mas sou iniciante, então eu faço um programa de treinamento só, uma ficha só, e eu passo, é uma ficha um pouco maior, e eu passo aquele tanto de exercícios, tá certo? Olha, pessoal, vou falar com vocês aqui. Aqui já são opções, né? Que eu vou mostrar. O que acontece? Para você que está pedalando, como que eu gosto de fazer? Se você vai pedalar se você vai fazer musculação 2 vezes na semana, eu faço um dia de treino de membros inferiores, que vai ser aquele dia, eu vou mostrar ali na frente nos cenários que eu preparei para vocês. Um dia de treino de membros inferiores na semana, que vai ser aquele dia que você, ou vai ser off de bike, que você não vai pedalar, ou se por acaso tiver que encaixar, vai ser... se tiver que encaixar esse dia, vai ser o dia que você vai fazer o pedal regenerativo. Mas se for encaixar um dia com pedal e musculação no mesmo dia, pode ser, por exemplo, você fazer o treino regenerativo na bike e no dia que vai encaixar, você fazer membros superiores, tá certo? Mas olha, voltando aqui para a gente não ficar confuso. Se você pedala 2 vezes na semana, se você vai fazer treino de força 2 vezes na semana, vai ser um dia de treino de membros inferiores e outro dia de treino de membros superiores, de condicionamento global, geral. É aquilo que eu falei, o treino de musculação para quem pedala, né, vai ser o treino que vai seguir aqueles objetivos ali, aquela sequência, né, a gente vai trabalhar resistência, vai trabalhar hipertrofia, que eu estou colocando entre aspas aqui, porque pedalando tanto que você pedala, você não vai hipertrofiar, ou seja, não precisa ficar preocupado em fazer 3 séries de 12, 3 séries de 10, né? Porque pedalando tanto que você pedala, né, não vai ter uma hipertrofia tão grande, ou mesmo, dependendo, até nem vai ter, ou vai ser pequenininha e você vai encontrar bons resultados. Até você chegar no treino de força pura, se esse for o seu objetivo. Se você vai fazer musculação 3 vezes na semana, aí é um dia de membros inferiores, e aí os membros superiores eu divido em 2 dias, né? Você pode colocar, por exemplo, peitoral e tríceps, por exemplo, e ombro num dia, e no outro dia costas e bíceps, e alguns exercícios para tronco, tá certo? E aí na ficha de membros inferiores fica parte anterior da coxa, parte posterior da coxa, glúteos, panturrilha e assim por diante, tá certo? Mas essa divisão que eu estou mostrando para vocês aqui, quem vai auxiliar vocês é o profissional de educação física que vai estar na academia. Então vocês podem falar, olha, acompanhei ali a live do professor André, ele sugeriu essa divisão aqui para 3 vezes na semana, ou essa divisão para 2, para o meu caso, que o principal para mim, o meu foco principal é a bicicleta, né? Então você pode comentar isso, tá bom? E aí agora, eu quero mostrar para vocês estou apertando o olho aqui porque eu estou sem óculos, eu quero mostrar para vocês, eu dividi a tela aqui de novo, umas divisões que eu estou sugerindo aqui, umas opções para vocês, tanto para 2 vezes na semana quanto para 3, para vocês conciliarem a bike com a musculação, tá bom? Que vai ser o seguinte, como distribuir os treinos de musculação mais bike? Vou dar algumas opções aqui para 2 dias de musculação, tá? Então eu vou combinar 2 dias de musculação com 3 dias de bike, 4 dias de bike ou 5 dias de bike, tá bom? Se por acaso você pedalar 6 vezes na semana, vai acumular mais dias ali, né, onde você pedala e faz musculação. E se você pedala só 2 vezes na semana, aí é mais tranquilo você organizar um dia que você, né, não pedale e nem malhe, né, nem faça musculação. Bom, bike 3 vezes na semana. Então, sugestão, tá? Por exemplo, bicicleta segunda, quarta e sábado. Musculação 2 vezes na semana, terça e quinta, tá certo? E um dia off de tudo, né? Ou seja, você vai ficar um dia na semana, porque você ocupou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Você ocupou 5 dias aqui, na verdade você vai ficar 2 dias na semana off de tudo. Nesse caso aqui, você vai ficar o domingo, né? E a sexta.
Você vai ficar o domingo e a sexta sem fazer nem bike, nem musculação, tá certo? Ah, eu quero trocar aqui, porque eu gosto de fazer longão com os amigos no domingo e não no sábado. Beleza, troca o sábado aqui pelo domingo, e aí você pode pedalar, por exemplo, sei lá, pedala terça, quinta e domingo e faz a musculação segunda e quarta, né? Da mesma forma, tá? Eu estou indicando os dias aqui, mas é claro que você pode mudar essa combinação de acordo com a sua rotina. Mas aqui é só para mostrar que aqui não é um dia off de tudo, vão ser 2 dias off de tudo aqui, né? Vão ser 2 dias que você não vai nem pedalar e nem fazer musculação nesse caso. Eu falo malhar aqui, tem alguns colegas de profissão que falam, credo, não fala malhar não, fala treinar, fala fazer musculação. Também é de cada um, tá? No Brasil, é igual o Speed popularizou como o nome da bicicleta de estrada, né? Tem pessoas que falam, né? Tô indo malhar, tô indo treinar, respeito todo mundo também. Outra opção, 4 vezes na semana, tá? Que tem um dia off aqui também, eu errei, aqui era 2, aqui eu errei, aqui vai ficar um dia off. Por quê? Porque aí você pedalaria, por exemplo, segunda, quarta, sexta e domingo, tá certo? E faria musculação, por exemplo, terça e quinta, descansaria no sábado. Esse aqui é um exemplo, né? Se você pedala 4 vezes na semana. Então, você pedala segunda, quarta, sexta e domingo. Tá vendo como é que é gravado, mas é ao vivo? Aqui, ó. Vi que eu vacilei aqui na própria confecção, mas depois eu vou ajustar isso aqui para vocês com material, tá? Então, você vai pedalar segunda, quarta, sexta e domingo, tá? E vai fazer a musculação na terça e na quinta, então você vai descansar no sábado. Ah, quero ter um outro dia livre da semana. Para mim o importante é ter o dia livre na quarta. Não tem problema, isso aqui é só um exemplo. Então você vai, por exemplo, fazer a bike segunda, terça, sexta e domingo e vai fazer a musculação no sábado e na quinta. E vai ficar com a quarta livre, tá certo? Então aqui são opções que eu estou mostrando para vocês, né? Tudo isso se você vai fazer musculação 2 vezes, tá? Mais uma opção para 2 vezes. Aqui tem os 7 dias ocupados, né? Então, se você quer pedalar 5 vezes na semana, aí você vai pedalar segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, tá bom? E vai fazer musculação na terça e na quinta. Ah, tá bom, André. Eu quero pedalar. Eu quero pedalar 5 vezes na semana, mas para mim é importante ter um dia off, ter um dia sem fazer nada. Então, algum dia seu de bike vai ter que encaixar com um dia de musculação, ou seja, você vai fazer bike e musculação no mesmo dia. E aí é aquilo que o treinador falou aqui, ó. Se por acaso você quiser pedalar 5 vezes na semana e ainda liberar um dia na semana, se tiver essa possibilidade, o que você vai fazer? Você vai fazer a modalidade principal primeiro, de preferência, então você vai pedalar primeiro, que de preferência seja o dia do treino regenerativo na bike, tá? Ou seja, que seja um pedal leve, e aí no dia que você for fazer a musculação também, junto com esse pedal regenerativo, dê preferência para fazer os treinos de membros superiores. Não faça a musculação de membros inferiores de perna no mesmo dia que você pedala. Se por acaso não tiver jeito, quero liberar 2 dias meus na semana pedalando 5 vezes. Aí você vai ter que fazer musculação e ciclismo 2 vezes, né? No mesmo dia. Então, aí um dia, no dia do regenerativo, você faz o treino de perna, tá? Porque não vai ser legal você fazer o treino de membros inferiores, de perna, num dia de pedal forte. E aí depois, num outro dia de pedal, você escolhe para fazer membros superiores, aí você tem 2 dias na semana liberados, mesmo treinando 5 vezes na semana. Combinado? Só que eu trouxe outras coisas para vocês aqui também. Eu trouxe uma opção para você que vai fazer musculação 3 vezes na semana, tá? Então 3 dias de musculação combinando também com 3 dias de bike, 4 dias de bike, 5 dias de bike, tá? Você vai pedalar segunda, quarta e domingo, tá? E você vai ter um dia off aqui. Eu errei com tudo. Você vai pedalar segunda, quarta e domingo, por exemplo, e vai fazer musculação 3 vezes na semana, não é 2. Opa! Aqui. Você vai fazer musculação 3 vezes na semana. Eu errei na descrição, mas aqui embaixo eu acertei. Terça, quinta e sábado.
Então nessa configuração aqui, ó, ficou com a sexta-feira livre. Você vai pedalar segunda, quarta e domingo, vai fazer musculação terça, quinta e sábado, ficou com a sexta-feira livre. Ah, André, não quero sexta livre, já expliquei, quero a quarta livre. Beleza, pedala segunda, sexta e domingo, faz musculação terça, quinta e sábado, e você vai ficar com a quarta livre, né? Então você vai se organizar, mas dá para ter um dia off nessa posição. Nessas outras aqui sem dia off também, e a musculação 3 vezes, tá? O que vale é o título verdinho aqui, da parte verde aqui em cima. Com bike 4 vezes na semana, mesma coisa, pedal, segunda, quarta, sexta e domingo. Musculação 3 vezes na semana. Segunda, repetiu aqui segunda musculação e bike, então segunda você faz o treino de membros superiores, né? Terça você pode fazer inferiores e quinta você faz o outro dia de treinos superiores, como eu disse, como eu expliquei para vocês, beleza? E nas 5 vezes na semana, a mesma coisa, só que vai encontrar 2 dias aqui pelo menos, né? Então você pedala, por exemplo, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, tá? E a musculação 3 vezes na semana, segunda encontrou, terça e quinta. Encontrou só um dia, né? Só que não tem dia off nenhum. Aí se você quiser liberar um dia, você vai ter que encontrar 2 dias aqui, pelo menos, a musculação com a bike, tá certo? Então isso também é importante para vocês saberem, para vocês organizarem aí os seus treinos. Outro ponto importante que você que vai fazer 2 treinos por dia, né? Bike mais musculação, seja 1 vez na semana, seja 2 vezes na semana, seja 3 vezes na semana. Aliás, antes disso, essa organização que eu coloquei para vocês aqui, ó, tanto de 2 vezes quanto de 3 vezes, eu coloquei uma organização, aqui está. Eu coloquei uma organização que intercala, né? Treino de bike com treino de musculação, treino de bike com treino de musculação. Se você tiver uma organização diferente, por exemplo, André, a minha rotina é muito diferente. Eu posso, por exemplo, fazer bicicleta na segunda, musculação na terça, musculação na quarta, bicicleta na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, ou seja, repetir um treino de musculação seguido do outro e repetir um treino de bike seguido do outro. Pode também, não tem problema. Eu coloquei essa organização intercalada como o ideal, para você intercalar a bike com musculação. Mas se não tiver jeito também, você não vai deixar de fazer, né? O que você vai sentir é o seguinte: você fez musculação, por exemplo, na terça, e aí na quarta você vai repetir musculação, você vai fazer o seu outro programa, que são grupos musculares diferentes. Então o grupo muscular que você trabalhou ali na segunda, você não vai trabalhar de novo na terça, né? Eu trabalhei ali membros inferiores na segunda, na terça eu fiz a primeira ficha de superiores e lá na quinta eu fiz a segunda ficha de superiores. Se eu faço 3 vezes. Ou se você faz 2 vezes, num dia um programa, no outro dia um programa de treinamento, não tem problema. E a bike dias seguidos, quem pedala muitas vezes na semana, se você pedalar, por exemplo, 5 vezes na semana, vai acabar que você vai pedalar alguns dias seguidos. Aí eu tenho conteúdo aqui para vocês que ensina como distribuir treinos de bike, né? Você vai fazer regenerativo depois de um longão, tem live aqui que fala sobre treino intervalado na comunidade, então você pode assistir, né? As lives ficam gratuitas aqui no YouTube por 1 semana. Depois disso elas vão lá para comunidade, tá bom? E aí, onde que eu acho a comunidade? Nós vamos ainda fazer o lançamento oficial, mas no meu Instagram, no YouTube, você encontra links, né? Você vê anúncios meus também que mostram a comunidade, e aí vocês vão poder chegar junto. Mas tem conteúdo gratuito para todo mundo, é só você acompanhar a live aqui comigo, acompanhar ao vivo, e tem 1 semana ainda para assistir sem problema nenhum, tá bom? Beleza. Então essa organização que eu faço intercalando bike com musculação, mas se não der, 3 dias seguidos de musculação. Não é o ideal, mas se não tem jeito, não tem jeito. E faz os dias seguidos todos de bike também, tá bom? Vamos agora para as últimas observações importantes aqui, antes da gente terminar a nossa live, que está rendendo. Está rendendo. Aqui está. Como então fazer 2 treinos por dia, se você for fazer bike mais musculação? Seja 1 vez na semana, ou 2, ou 3, dependendo da sua organização. Eu indico sempre 1, no máximo 2 vezes. É aquilo que eu falei. Primeiro, a modalidade principal. Por quê? Porque o nosso objetivo é melhorar no ciclismo. Se o seu objetivo fosse melhorar na musculação e o ciclismo para você é secundário, você vai fazer a musculação primeiro. E você vai fazer um ciclismo mais leve também, porque você não quer atrapalhar o seu desenvolvimento na musculação. Agora,
O corredor, o nadador, o ciclista, ele vai fazer primeiro a modalidade onde ele quer ter o ganho aeróbico, onde ele quer ter o ganho principal, e depois ele vai fazer a musculação, tá? Ah, mas lá no período de base, aí é outra história. O ciclista competitivo está no período de base, que às vezes ele não vai pedalar no dia ou vai pedalar pouco, mas geralmente, né, na maioria dos casos, você vai preferir fazer a modalidade principal primeiro. André, minha rotina não deixa. Eu tenho que ir na musculação de manhã cedo, porque é o horário que eu posso, ou é o horário do meu pilates, ou é o horário do funcional, e depois que eu tenho que pedalar. Um problema sem solução é um problema resolvido. É preferencialmente desse jeito. Agora, preferencialmente você deve fazer também ao invés de não fazer. Entendeu? Você não vai se atrapalhar, você não vai se prejudicar tanto se por acaso um dia ou outro você fizer a musculação primeiro e depois fizer a bike. Mas geralmente o mais indicado é o seu foco principal primeiro, porque você vai dedicar tudo ali e você vai controlar na hora da musculação. Certo? Treino de perna no dia do regenerativo de bike, se não tiver jeito. Mas se tiver jeito, é o treino de membros superiores no dia do treino de bike. Tá certo? E isso que é importante que eu falei aqui, dosar a carga nos treinos. Porque se eu faço, por exemplo, o meu treino de bike primeiro, vamos supor que é um treino forte, um intervalado, algum dia, e nesse dia eu vou fazer a musculação também, mesmo que eu vá fazer membros superiores, quando eu chego lá, às vezes eu estou cansado do treino de bike, né? Por exemplo, pedalei de manhã e fui fazer a musculação de tardinha ou de noite, né? Mas o meu corpo está cansado do dia, do treino de bike, da rotina de trabalho ou de estudos, etc. Então eu consigo dosar na hora lá da musculação, colocar menos peso, ajustar, né? Então dosar a carga nos treinos e preferencialmente no treino de musculação, que é a modalidade acessória à nossa modalidade principal que a gente quer melhorar, que é o ciclismo, tá certo? Olha, pra gente fechar, eu falei do bônus da comunidade, tá? A comunidade tá chegando aí, eu gosto de fazer, não é que eu gosto de fazer suspense, gente, tá chegando, não é isso. É porque essa aqui é a live de número 9, se eu não me engano. E eu quero lançar a comunidade, eu vou lançar a comunidade já mais robusta, com um número maior de lives, né? A de treinadores, por exemplo, de ciclismo já tem 80 lives. Então, o que vai ter de bônus na comunidade? Essa aula aqui que eu estou dando, ela vai sair daqui do YouTube gratuito depois de uma semana, ela vai para a comunidade, e quem estiver na comunidade assistindo essa aula aqui, debaixo dela vai ter a planilha de exercícios de musculação para ciclistas, tá bom? Para você poder aplicar uma planilha básica de exercício de condicionamento geral. Você pode levar ela para o seu instrutor de musculação da academia e falar assim, ó, meu treinador André, CREF 22010G/MG, meu treinador André me prescreveu essa planilha aqui, me passou essa planilha aqui para eu experimentar combinado com os meus treinos de bike, tá certo? E hoje em dia tem muitas academias que nem é o instrutor que faz o treino, que o treino vem por aplicativo, por outros espaços, enfim, tá? E lá na comunidade também vai ter como bônus tudo isso que eu falei aqui, corrigido, claro, num calendário. Um desenhozinho do calendário semanal, bike mais musculação. Então eu vou indicar, por exemplo, qual que é o dia do regenerativo, qual que é o dia do treino de membros superiores na musculação, do treino de inferiores. Vou colocar algumas opções de calendário lá para vocês. Tudo isso que eu mostrei aqui nesses cenários atrás, eu vou colocar em calendários para você poder baixar e organizar os seus treinos da melhor maneira, tá? Então eu quero vocês me procurando no Instagram. André, quando que vai sair a comunidade? André, quando que vai sair a comunidade? Já está no forno, tá? É bem capaz que saia no próprio mês de março mesmo, tá? No forno, estou esperando só inteirar as lives mais importantes para a gente colocar lá. Quem acompanha as lives gratuitas aqui já viu que já teve live de como treinar com planilha, treino de subida, treino intervalado, treino de rodagem, ou seja, tá bem rico de conteúdo. Tá bom, pessoal? Muito bem, aguardo os comentários de vocês, tá certo? Porque eu leio todos e respondo todos também. Desejo a vocês uma ótima semana. Estamos encerrando a live número 9 e vamos para a live número 10 e 11. Já vou até dar o spoiler para vocês. Eu separei um bloco de 3 lives, tá? Um bloco de 3 lives sobre treino fora da bike. Essa sobre musculação. Vou fazer a próxima sobre treino de core e fortalecimento, com a diferença que vai ter exercícios que vocês vão poder fazer em casa, e vou fazer também uma live sobre
alongamento e mobilidade para ciclistas. Então você vai sair daqui com esse conjunto de 3 lives sabendo tudo que você precisa para treinar fora da bike. Beleza? Grande abraço para vocês, bons treinos e até a nossa próxima live para ciclistas. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau!